Galerinha, seja bem-vindo de volta. Comprei, estou montando aqui um projeto. Eu tenho duas caixas de madeiras de um som antigo com alto-falante, aquele famoso Full Ranger, que ele é de papelão e seco, sem tweet, sem agudo, sem nada. Então eu comprei esse kit, é um par, um Bomber, foi o mais barato que eu encontrei. Só que atenção, que ele é 4 ohms, então se o som for 8, a impedância pode ser que force o aparelho. Então tem que ter muito cuidado com a questão do som no máximo. Então evitar e colocar o som máximo. Mas eu vou fazer uns testes antes. Então comprei aqui o par. Chegou para mim ontem, inclusive com a caixa toda desmontada. Lógico que eu pesquisei muito. Inclusive usei a inteligência artificial para fazer algumas comparações. E esse aqui, porque eu quero, ficou bem, pelo menos, bem custo-benefício, né? Então note que ele é de plástico, note que aqui, ó, ele é plástico, ele tem um tweet, não sei se presta. A vantagem é que esse tweet, acho que ele tem emborrachado, esse tweet eu posso, se eu quiser, desativar ele, porque ele vem aqui o fio. Tá vendo? Então, caso eu queira fazer um teste sem ele, basta de soldar aqui. Que a minha ideia é fazer o quê? Fazer 3 vias, que ele é triaxial, que eles falam. Deixa eu ver o nome que tá aqui. Ele é um nome escrito aqui. Tem algum lugar que tá escrito triaxial. Pelo menos na hora que eu comprei estava escrito, aqui não estou achando. Eu acho que é esse o nome, triaxial. Ele teria três vias, acho que ele tem um menorzinho. Então, se eu quiser fazer independente, que é o que eu vou experimentar, eu vou testar ele do jeito que está. Se o som não me agradar, eu desativo, dissolvo aqui o tweet e deixo só o grave dele, porque aí eu uso o tweet. Eu tenho um mini tweet. Eu tenho esse mini tweet aqui sensacional. Note que o máximo dele é 600 watts PMPO. Eu acho que 600 watts PMPO deve ser 60. 60 watts aqui, ó, tá dizendo 80 watts reais. Isso aqui é 55 em cada um. Então esse tweet aqui é muito forte. Mas aí colocando um capacitor, eu reduzo para ele passar apenas agudos, para cortar os graves. Então resposta frequência 6 a 20 kHz, que é o que eu gosto. Eu gosto de um tweetzinho de 10 kHz, que dá aquele som, aquele pratinho, tss, né? Que é muito, gosto da época que eu era jovem, eu gostava muito desse tipo de som. Então, a ideia seria transformar essa caixa de som antiga. A ideia é transformar essa caixa de som antiga numa caixa mais atualizada. Então, vou tirar os alto-falantes originais e vou colocar esse aqui. A ideia principal é que essa caixa atenda a um som da Sharp, que eu vou mostrar para vocês. Mas o som da Sharp tem entre 15 e 30 watts de potência. Ou seja, 15, se for 30, 15 em cada caixa. Provável que seja 30 realmente, 15 em cada caixa. Bom, o aparelho de som que eu pretendo utilizar é esse aqui, é um Sharp. O que eu vou utilizar aqui é só o toca-fita dele. O CD-ROM, os 3 CD não funcionam. Eu estou sem o controle original. Então aqui eu tenho 2 decks funcionando, ele grava, ele faz cópia muito bem, só que o único problema, talvez no controle eu teria essa opção, mas eu acho que não. Ele só grava em lenta, então para eu gravar uma fita eu vou demorar 60 minutos para gravar uma fita de 60 minutos, porque vai gravar em tempo normal. Então ele é semi-digital, né, porque tem uma parte digital e o deck dele é analógico, que é para mim muito bom, porque eu prefiro dessa forma, faço manutenção. Então esse aqui é o som que eu vou testar. Na parte traseira dele, duas saídas, ele não tem entrada auxiliar, o que é uma pena. Eu teria que fazer adaptações para instalar um Bluetooth nele, por exemplo, antena. E aqui eu tenho as configurações. Inclusive ali, ó, como vocês podem ver, ó, ele está dizendo 40 watts, mas eu não sei se esses 40 watts é o consumo de energia, não, é 40 watts é potência, então vai dar 20 em cada caixa, melhor ainda. E embaixo está dizendo
O ano dele, fabricação, 1997, ele é 29 anos. Aqui em cima diz que a impedância dele é 80, ou melhor, 8, mas a potência dele é 40 watts. A inteligência artificial diz que poderia ser 15 a 30. Então 40 já é muito bom, já de 20 aí em cada caixa. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar provisoriamente um pedacinho de cabo, vou testar o alto-falante dessa forma mesmo para ver o resultado e depois montar a caixa. Então a princípio é só fazer um teste, só para ver, para ouvir o que ele vai me entregar de potência e qualidade, se o alto-falante vai atender sem amplificador ou se eu vou precisar colocar um amplificador nele. Bom galera, montei aqui, botei até um cabo de rede UTP para testar, tá só apenas um. Eu vou ter que usar uma fita de inteligência artificial, gravei músicas criadas por inteligência artificial, porque senão vai dar direitos autorais aí e eu vou acabar não monetizando esse vídeo. Então vou colocar para vocês. Tape Deck, eu vou testar um Tape Deck 1, que é o Tape Deck que grava. São dois Tape Deck, não, são dois decks, né, na verdade. O Tape Deck tanto faz, porque é um reprodutor. Aí, começando a fita, vamos ouvir. O som a princípio não me agradou, mas talvez a música também. Eu acho que eu estou no volume 5. Estou no volume 5. Ele está dando uma roncadazinha num grave. Não sei se é porque está fora da caixa, mas o grave não está me agradando. É um grave estranho. Mas como eu falei, eu estou usando um som de 8. Eu teria que usar dois alto-falantes. Teria que usar os dois para fazer eles ficarem com 8. Né? Mas aí olha só, tem que ter um cuidado. Se você colocar os dois em paralelo, você piora. Você vai aumentar a resistência. Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que... Ou seja, ele vai cair de 4 para 2. Então ele vai precisar de mais potência no equipamento. Então pode ser que force o equipamento. Então se eu ligar ele em série, que seria nessa situação aqui, ó, eu teria que ligar daqui a aqui, né? Eu vou fazer isso, tá vendo? Eu vou fazer ele em série para ver se ele melhora, porque ele teria que trabalhar em série para somar, que em série ele soma, vira 8 ohms. Se você colocar em paralelo, ele divide, então cai para 4. Então 4 viraria 2, ou melhor, se você colocar 2 assim, eles vão virar 2 ohms. Se você colocar assim, aí eles viram 8 ohms. Então, mas eu vou usar um em cada caixa. Então vou só fazer um teste em série para ver se melhora. Bom galera, fiz uma gambiarra aqui, como vocês podem ver. Ele agora está em série. Então agora ele está como 8 ohms. Vamos ver. Vamos ouvir a potência. Eu vou virar aqui com cuidado para não encostar os fios. Para mim, vocês não vão escutar o som da mesma forma, mas para mim aqui, ele está com a mesma potência como se eu tivesse apenas com 1. Não senti melhora. Talvez a melhora seria a proteção. Se eu aumentar o som, eu não vou estar forçando o aparelho. Porque nesse momento aqui, ele está como 8 ohms. E antes estava com 4. Então o alto-falante sozinho é 4 ohms, em série 8 ohms. Se eu botar em paralelo, ele vai virar 2 ohms, se eu não me engano. E eu estou usando apenas um canal. O som está nos dois, mas a potência é a mesma. Ele não parece ter melhorado nada. A distorção dele não está no grave. Se eu aumentar, ele distorce o grave. Mas talvez seja porque eu não estou com uma caixa. Está distorcendo. Pode ser falta de potência, né? Talvez mais potência ele melhore esse grave. Não gostei do grave dele. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar na caixa de som, que vai ficar realmente.
do jeito que está, sem mexer na originalidade dele, sem tirar o agudo dele, né, o tweetzinho. Então vou montar na caixa normal, um só, como 4 ohms mesmo. Na pior das hipóteses, eu uso ele no som de maior potência, que eu tenho um gradiente, um Philips de alta potência ali. Eu tenho também um JVC, então eu testo também no JVC para ver o que o JVC vai me entregar. O som do JVC é excelente, também o CD não funciona, apenas os decks. Show? Então vou botar na caixa agora para a gente testar. Vou mostrar para vocês a caixa tombada, porque é uma caixa grande, então eu vou colocar em cima da minha bancada aqui, então vocês não vão conseguir ver o tamanho dela inteiro na câmera quando eu estiver mexendo, mas engraçado, o alto-falante parece ser, deixa eu ver se é o mesmo tamanho, parece ser diferente, não, é o mesmo tamanho, dá a impressão que é, tá vendo, é um alto-falante antigo, eu acho que o nome é full range mesmo, e ele é exatamente o mesmo tamanho, a diferença é que esse aqui eu vou ter que parafusar, o de lá está preso, ele é plástico também, está preso, mas o tamanho é igual, então vocês não vão conseguir ver a caixa inteira. Tem um tweetzinho sem vergonha original. E aqui é um buraco. Aqui é um buraco para sair o bass. Então não sei como vai ficar. Então eu vou botar o alto-falante aqui na caixa. A caixa é grande. Talvez esse som só fique com qualidade no aparelho mais forte. Talvez se eu colocar direto no Philips, ele vai me dar mais qualidade. Se for preciso eu coloco um mid-range aqui, né? Um alto-falante para pegar só os médios. E esse aqui não me atendendo, não me satisfazendo, logicamente. Eu vou colocar este aqui. Então vou fazer vários testes aí. Então vou colocar na bancada aqui para trocar o alto-falante. Bom, como vocês podem ver, na câmera fica um equipamento gigante. Eu não cheguei nem a limpar, vou passar até aqui um papelzinho, mas depois, quando eu for acabar de concluir o serviço, eu vou limpar, porque essa caixa, eu tenho um par dela, ela está servindo como suporte do aparelho de som. O aparelho de som está em cima dela, mas está jogando para outra caixa. Então eu fiz as duas, botei uma descosta para outra e fiz uma espécie de rack. Mas a caixinha está inteira, de madeira. A vantagem é essa, porque a caixa de madeira é melhor que caixas plásticas. Inclusive a caixa desse aparelho original ela é plástica. Então aqui o alto-falante eu já cheguei a tirar ele é encaixado. Tá vendo? Aí tem aqui o fio que vai para o tweetzinho, eu vou ter que soldar e vou ter que parafusar. Então vou ver se eu arrumo aqui já uns parafusos, pelo menos uns 4 parafusos, e vou parafusar. Galerinha, estou testando aqui, note o seguinte, olha, eu coloquei o alto-falante dentro dentro do orifício aqui, né? Eu percebi o som baixo. Note que o anterior eu coloquei aqui até um tweet para testar, que eu me surpreendi quando eu testei. Olha só, eu não tinha testado antes. Eu já condenei essa caixa, porque eu ponhei um aparelho de som Philips, veio com essa caixa e o som no Philips era horrível. Então eu já condenei o alto-falante sem testar. Então olha só, estou fazendo um teste nesse momento com esse alto-falante. Coloquei volume 5, ele está no volume 5, então agora eu vou fazer o que? Eu vou desligar ele e vou ligar o outro. Vou tirar ele aqui, tirei, desliguei a fita. E vou colocar o outro, tá até com tweet, vocês vão ver que logicamente o som vai estar melhor, mas eu vou deixar com tweet, mas vocês vão sentir aqui. Então eu vou tirar aqui no som, estou tirando o que eu acabei de testar, o novo, e estou testando agora o antigo. Aí você pode perceber de repente a diferença que você vai ter em 8 ohms e 4 ohms. Esse aqui é 8 ohms, que é o ideal para o meu som. Mesmo volume. Note que eu fiz o teste no mesmo volume. Mantive o mesmo volume nos dois alto-falantes. E 4 ohms não vai me atender nessa caixa, nesse som. Então eu vou interromper o teste do Bomber e vou continuar o teste nesse aqui. O que pode ter de característica? O alto-falante aqui não tem informação nele, então pode ser que ele seja de 30 watts, por exemplo, e vai me entregar melhor do que um de 55, porque o de 55 vai precisar de mais força.
Então o que aconteceu? Eu vou manter, apesar de estar feio, eu tinha condenado, até sujo, eu tinha condenado ele sem testar, mas eu gostei muito do som. Comparado com o outro, tem mais potência. E é isso que eu preciso, que é um som, como eu falei, de 40 watts. Eu estou usando apenas um canal, então depois de montar, vou montar os dois, vou botar o Twitch nos dois e vou testar com as duas caixas para a gente ver o resultado. Eu acredito que eu não vou trocar esse alto-falante. Vou fazer um outro vídeo, que eu vou montar esse bombe em outra caixa, numa caixa que realmente é de 4 ohms, que eu tenho duas caixas de outro gradiente que queimou uma. E o alto-falante é de 4 ohms. Então eu vou colocar esse alto-falante na outra caixa para a gente ver o resultado no outro som. Então a princípio vou encerrar com esse aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou acabar de montar, vou montar as duas caixas e vou testar com as duas caixas. E vou deixar o outro, que era o motivo do vídeo, mas o teste nesse projeto que eu estou fazendo aqui não vingou. Não vingou porque o alto-falante antigo está funcionando, apesar de estar bem feio, mas o som que ele está entregando, eu vou dar uma limpeza nele aqui, é um alto-falante bem velho, mas o que importa é a qualidade, ele está me entregando potência, a qualidade eu melhorei com o Twitch, porque com esse Twitch que vem na caixa que eu mostrei agora há pouco, não fez muita diferença, é como se o Twitch que está ali só me entregasse médios. Esse Twitch aqui entrega os agudos que eu gosto. Entendeu? Então eu vou continuar, vou montar e vou mostrar já as duas caixas montadas em teste para a gente encerrar o vídeo. E vou fazer um outro vídeo testando em outro som esse outro alto-falante que eu comprei. Pode ser que eu tenha comprado à toa, porque eu deveria ter feito o teste antes nesse som, que é o objetivo principal, é esse som. Mas vamos lá, vamos prosseguir o teste com esse alto-falante aqui. Vou fazer dois testes. Vou manter o volume 5, mas eu vou fazer um teste com Xbox ativo e outro sem, porque esse alto-falante não é próprio para batida, né, forte. Então eu vou fazer o teste no volume 5. Nessa sala aqui é o meu escritório, cheio de equipamentos, inclusive aqui é o som que eu vou montar lá fora daqui a pouco. Então o som aqui dentro eu não vou poder ouvir muito alto mesmo. Então vamos lá. Primeiramente sem o Xbox. Why did she leave me for that guy? Was it all just a one big lie? Did she ever love me at all? Certo, agora eu vou ativar o Xbox. Vamos ver como é que vai ficar o comportamento do alto-falante. Can't help but wonder why. I ask myself why. Myself why. What's going on with my life? Perceberam? Então não sei por quanto tempo esse alto-falante vai aguentar sem rasgar. Aquele papel é bem velho. Eu vi que o som é de 97. Essa caixa talvez seja a mesma idade. Eu ganhei de um amigo. Vamos testar no outro deck aqui, porque dá diferença de um deck para o outro. Note que ele tem um reforço, né? O grave dele está bem forte. Não sei se é o ideal, mas está bem forte. Eu não tenho como equalizar, como eu falei, o controle remoto eu não tenho. Vou desativar agora o Xbox nesse deck. A vantagem de ser uma caixa Bass Reflex, que geralmente o grave reforça aqui na saída traseira. Então talvez não seja o ideal eu usar o X-Bass, né, do aparelho, para não forçar muito os alto-falantes. Note que já tem um rasgadinho ali, né, tem um rasgadinho lá. Mas está funcionando, quase que eu jogo fora. Vamos lá novamente. Eu vou ativar o Xbox agora. Do you remember how good it can get? It's so much better than... Vamos virar a fita, vamos escutar uma outra música.
Não estou podendo usar músicas normais porque direitos autorais. Estou usando música inteligência artificial. What if I tried the latch? What if I stepped outside? What if? But I'm hell, not just hell. These boundaries are true, they know me. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa um like aí, compartilhe, se inscreva no canal. Vou fazer mais vídeos de som. Vou montar meu painel lá fora. Depois eu vou falar também da mesa que eu comprei. Eu vou montar um paredão de som. Vou estar usando dois aparelhos de som ligados na mesa e fazer um salão de festa. Show? Praticamente uma discoteca. Tamo junto. Fique com Deus. Até a próxima.